A cena de abertura começa com um gerente intermediário corporativo chamado Joe, que acorda dentro de uma estrutura parecida com uma prisão. Ele não tem ideia de onde está e como chegou lá. Levanta-se e procura pelo telefone nos bolsos, mas não o encontra. Observa as paredes altas, uma porta de metal pesado trancada com segurança e um enorme moinho de pedra no centro. Perplexo, Joe começa a gritar por ajuda, fazendo com que um companheiro de cela vizinho lhe peça para calar a boca. Joe se aproxima de uma pequena grade de ventilação e pede ao homem que o ajude a entender o que está acontecendo. Este diz a ele que Joe foi medicado e nos próximos dias se sentirá muito deprimido devido aos efeitos colaterais. Sugere também que Joe descanse, pois o dia seguinte será longo para ele. Enquanto Joe tenta compreender essa nova realidade, um dos guardas deixa cair comida básica e uma garrafa de água por uma abertura na porta. Ao ver isso, Joe corre imediatamente em direção à comida e suplica ao guarda que o deixe ir, explicando que tem uma esposa grávida para cuidar. No entanto, o guarda ignora seus apelos e fecha a abertura abruptamente, machucando a mão de Joe. Após isso, Joe volta, enfaixa a mão com a gravata e come a comida fornecida. Mais tarde, à noite, uma luz aparece na parede e uma voz de inteligência artificial dá as boas-vindas a Joe a algo chamado Treinamento Avançado de Carreira. Completamente confuso com a situação, Joe novamente se volta para seu companheiro de cela vizinho em busca de mais informações. Desta vez, o homem explica que esse ambiente parecido com uma prisão faz parte da Mallard, a empresa onde Joe trabalha. De acordo com o homem, vários funcionários, assim como Joe, acabaram nesse lugar devido ao desempenho degradante no trabalho. Na manhã seguinte, Joe recebe outra rodada de comida, juntamente com instruções do guarda para descartar resíduos através de um buraco no vaso sanitário. Um tempo depois, Joe faz uma descoberta surpreendente ao notar algo enterrado no chão, um crânio humano. Alarmado, ele corre para a grade de ventilação e pergunta sobre mortes neste lugar. O companheiro de cela confirma que muitos funcionários de fato morreram enquanto trabalhavam ali. Joe se pergunta como uma empresa poderia operar dessa maneira. Em resposta, o homem explica que todos assinaram um contrato antes de ingressar na Mallard, no qual concordaram voluntariamente com tudo isso. Ninguém disse nada porque ninguém tem tempo para ler todas as estipulações mencionadas no contrato. Logo após, a voz da IA se dirige a Joe, fornecendo informações sobre seu novo trabalho. A voz afirma que Joe estará trabalhando das 6 horas às 22 horas e sua tarefa consistirá em movimentar o moinho de pedra. Cada revolução lhe renderá um ponto e ele deve atingir uma cota diária de 50 revoluções, caso contrário, será punido. Além disso, o funcionário com o menor número de pontos será demitido, independentemente de atingirem a cota. Desesperado, Joe implora a voz da IA para deixá-lo ir para casa, mas o companheiro de cela diz a ele que é inútil, já que a empresa os manterá enquanto precisar. Sem alternativa, Joe inicia seu trabalho árduo. Não é fácil garantir as revoluções, pois requer muita força. No entanto, Joe dedica seu máximo esforço e consegue realizar 100 revoluções até o final do dia. Cansado, ele vai dormir, apenas para ser despertado pelos gritos angustiados de um colega de trabalho que será morto. Na manhã seguinte, Joe está tomando o café da manhã enquanto conversa com o companheiro de cela vizinho. Ele se pergunta qual é o sentido da cota, já que os funcionários são demitidos mesmo se atingirem a meta. O vizinho responde que o bom o suficiente não é bom o suficiente para a Mallard. Enquanto conversam, o vizinho descobre que Joe fez 100 revoluções no dia anterior e o aconselha a não se esforçar demais. Caso contrário, a Mallard esperará mais dele. No entanto, Joe acredita que trabalhar duro será seu passaporte para a liberdade e para retornar à sua esposa grávida. Mais tarde, enquanto trabalha, Joe relembra o dia em que presenteou sua esposa, Kate, com a nova casa deles. Ela estava preocupada, pois era um lugar caro dado a ele pela empresa, mas de alguma forma ele a confortou. No dia seguinte, Kate lembrou-o da consulta médica e pediu que ele tirasse folga, mas Joe hesitou, causando-lhe angústia. Ela ficou infeliz com sua priorização do trabalho sobre a família. Quando o alarme toca, Joe volta ao presente e percebe que fez 150 revoluções. Após o turno de trabalho, um guarda convoca Joe para a porta e instrui-o a se despir. Pensando que está prestes a ser eliminado, Joe destaca sua conquista de 150 revoluções, mas o guarda não ouve. A porta se abre e Joe é conduzido a uma área pouco iluminada, onde é molhado com água. Para seu alívio, esse inesperado sofrimento é apenas um banho. Os dias passam e Joe continua a trabalhar cada vez mais sob o sol impiedoso. O calor intenso faz com que ele beba mais água, esvaziando sua garrafa. Desesperado, ele tenta sinalizar o guarda por mais água, mas seu vizinho informa que só lhes dão o suficiente de comida e água para mantê-los vivos. O vizinho também sugere uma maneira de saciar sua sede.
urinar nas garrafas, filtrar usando as palmilhas dos sapatos e esconder atrás do pilar como estoque. No entanto, Joe sente repulsa e se recusa a fazer isso. Ele continua a trabalhar apesar do cansaço, pensando apenas em Kate. Lembra-se de como ela estava preocupada com as contas médicas e de como ele a tranquilizou para trabalhar mais. Quando o dia chega ao fim, a fadiga o domina, e a voz da IA oferece parabéns por sua notável conquista, revelando que ele realizou 370 revoluções. Descansando, Joe avista o nome Alex entalhado sob o cabo de madeira e pergunta ao vizinho sobre isso. Este revela que Alex é a única pessoa que conseguiu sair desse lugar. Nesse momento, a Mallard recompensa Joe com uma caneta gravada pelo seu trabalho do dia. No entanto, como não lhe serve para nada, ele fica irritado e explode. No dia seguinte, quando o trabalho começa, Joe percebe que sua cota diária foi aumentada para 370 revoluções. Ele alega que não pode atingir essa meta, mostrando suas mãos feridas como evidência. No entanto, a voz da IA argumenta que os humanos são mais capazes do que pensam. Após isso, Joe começa a trabalhar apenas para descobrir que não recebe um ponto apesar de completar uma revolução. Em vez disso, seu relógio recebe uma marca de X. Quando questionado, o vizinho esclarece que Joe foi penalizado e agora precisa realizar 2 revoluções para ganhar um ponto, o que significa que sua nova cota é 740. Sem escolha, Joe inicia seu trabalho. Ele se esforça ao máximo, mas a fadiga eventualmente o vence, e ele desiste. No final do dia, a voz da IA informa que ele não atingiu sua cota e acredita que ele pode precisar de uma nova motivação. Em seguida, o perfil de Kate aparece na tela, e a voz da IA ameaça trazê-la para este lugar também. Isso assusta Joe, então ele promete rapidamente atingir sua meta no dia seguinte. A IA lhe oferece uma chance de provar seu comprometimento. No dia seguinte, Joe cobre a alça do moinho com seu casaco para reduzir a pressão em sua mão ferida. Ele então usa toda a sua força para garantir as revoluções. Em um momento, sua exaustão leva a alucinações, onde ele vê uma versão zombeteira de si mesmo ridicularizando sua fé na Mallard. No entanto, Joe consegue ignorar essas distrações e persiste em seu trabalho, atingindo a cota momentos antes do relógio marcar as 22 horas. A penalidade é finalmente removida de seu registro e Joe adormece ao lado do moinho. Nas primeiras horas da manhã, ele é acordado pela voz da IA, que o apresenta a um breve vídeo de sua esposa no hospital com o filho recém-nascido deles. Sobrecarregado por uma onda de emoções, Joe chora, percebendo que se tornou pai, mas não pôde estar lá. Mais tarde, ele se aproxima da grade de ventilação e pergunta ao vizinho sobre os detalhes de como Alex saiu desse inferno. O vizinho hesita a princípio, mas quando ouve sobre o bebê recém-nascido de Joe, relaciona isso com sua própria história de vida e decide ajudá-lo. Ele então diz a Joe para verificar o local atrás de um pilar onde a câmera de CCTV não pode alcançar. Seguindo suas instruções, Joe verifica a parede apenas para descobrir uma área circular. Percebendo que é um ponto fraco, ele pega sua caneta gravada e começa a cavar a parede. Os dias passam e Joe passa seu tempo livre cavando o buraco na parede. Eventualmente, ele o faz grande o suficiente para poder rastejar através dele. Ao se aventurar, ele acaba em uma área escura. Joe olha ao redor na esperança de encontrar uma saída, mas seus esforços se mostram inúteis quando o guarda o encontra e o incapacita. Quando Joe recupera a consciência, descobre que o buraco foi novamente preenchido. Como punição, sua cota é aumentada para 1000 revoluções, enquanto o vizinho tem a perna cortada. Sentindo-se impotente, Joe se desculpa com seu vizinho, mas este está tão machucado que não conseguirá mais trabalhar. Joe se pergunta se pode fazer alguma coisa, mas o vizinho revela que todo o lugar é controlado por algoritmos e que não podem negociar com a IA. Ele também revela que foi ele quem criou o algoritmo, pois costumava trabalhar no departamento de TI. Ao ouvir isso, Joe tem uma realização. Se todos pararem de trabalhar e não fizerem pontos, será um empate, e o algoritmo não poderá punir ninguém. Animado com essa ideia, Joe tenta formar um sindicato com seus companheiros de cela e convencê-los a não trabalhar. Logo após, a hora de trabalho começa, mas ninguém trabalha, pois todos parecem ter sido persuadidos por Joe. Mas quando o tempo de trabalho está prestes a acabar, a voz da IA anuncia que os funcionários com 0 pontos serão demitidos. Temendo a morte, os colegas de cela começam a trabalhar, o que falha no plano de Joe. O vizinho então instiga Joe a girar o moinho e a não se preocupar com ele. Sem escolha, Joe garante uma revolução, ganhando um ponto pouco antes do tempo se esgotar. No entanto, Joe se sente muito mal pelo vizinho, que não fez nenhum ponto devido à lesão. Naquela noite, o vizinho, que sabe que morrerá em breve, faz uma confissão. Ele é, na verdade, Alex. Ele tentou escapar pelo túnel, mas foi capturado pelo guarda, assim como Joe, e colocado em uma cela separada. Ele optou por não divulgar essa informação a Joe, esperando que uma segunda tentativa de fuga fosse diferente.
Após uma breve conversa, eles se despedem um do outro. Enquanto Joe se prepara para dormir, é perturbado pelos gritos angustiados de Alex antes de ser eliminado. No dia seguinte, a IA apresenta a Joe outro vídeo, mostrando sua esposa e seu filho, que agora já anda. Percebendo o tempo que perdeu nesta cela, ele fica furioso e desabafa sua raiva contra Nathan. Na empresa, ele insulta a Mallard por tirar tudo dele, apesar de seus 10 anos de serviço leal. Infelizmente, a IA considera seu comportamento inaceitável e ordena uma execução imediata. Após isso, um grupo de funcionários da Mallard entra, juntamente com o guarda. Enquanto preparam uma injeção letal, o guarda faz alguns comentários maldosos sobre a esposa e o filho de Joe. Isso enfurece Joe, que então o ataca e o soca brutalmente. A IA anuncia que o guarda falhou em sua tarefa e que, se Joe completar a eliminação do guarda, será promovido para o próximo nível. Ao ouvir isso, Joe para e grita que não é um monstro. Ele também afirma que não permitirá que a empresa o transforme em um monstro, então ele desiste. Nesse momento, Joe recupera a consciência e fica chocado ao se encontrar de volta em seu escritório. Acontece que é apenas uma simulação virtual avançada, com os funcionários conectados a uma máquina por meio de dispositivos de cabeça. Pouco depois, um representante de recursos humanos com semelhança com o guarda se aproxima de Joe e revela que, embora ele tenha sentido que meses se passaram, na realidade foi apenas uma hora. Isso significa que o filho de Joe ainda não nasceu e tudo está como antes. O homem revela ainda que a incapacidade de Joe de conseguir uma promoção não foi por falta de competência, mas porque ele não foi adequadamente desafiado a fazer melhor. Eles o desafiaram no mundo virtual, e seu desempenho superou muito as expectativas. Como resultado, eles finalmente decidiram promover Joe para o próximo nível. Na sequência, o representante de RH acompanha Joe até sua nova cabine de escritório, apresentando-lhe suas novas metas e expectativas de produtividade. Ele também faz Joe assinar um acordo de confidencialidade, estipulando que ele não pode compartilhar detalhes sobre sua experiência com ninguém. Uma vez que o homem se retira, Joe entra em contato com sua esposa, e seus olhos se enchem de lágrimas ao ouvir sua voz. Ele expressa seu amor por ela e pelo filho que está para nascer antes de encerrar a ligação. O filme termina com Joe jurando incendiar toda a empresa Mallard. Se gostou desse resumo, inscreva-se para assistir a mais vídeos de recapitulações de filmes como este.